Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja, ou se você está vendo essa live depois no replay. Boas-vindas a todo mundo que está online conosco. O pessoal já está se conectando aí, já está mandando mensagens no chat. Obrigado a Guandaline Posicionamento pela parceria na realização dessa live e, em especial, ao Leonardo Ribeiro, engenheiro de produtos da Guandaline, que será o apresentador de hoje. Boa tarde, Leonardo. Bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a live. Espero que vocês gostem do conteúdo. A gente preparou um conteúdo bem legal para vocês aqui, bem rico de informações, tecnologias, e vamos que vamos, né? Beleza, vamos que vamos. O tema de hoje será o futuro da captura de dados 3D, a integração completa de sensores e softwares, que é uma tendência aí no setor de coleta de dados. Antes de passar a palavra para iniciar a apresentação, eu queria só dar alguns recados aqui. Pessoal, primeiro eu preciso garantir que esse conteúdo está chegando com qualidade para vocês, então eu preciso saber se o áudio está ok, se o vídeo está ok, e aí a gente continua. Também peço que, se possível, você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. É só você pegar o link da live e mandar para os seus contatos, para os seus grupos aí do WhatsApp, ou então você deixa um comentário, deixa um like, isso já ajuda também a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e começa a mostrar tanto no YouTube, no Facebook, no LinkedIn ou no Instagram. E também peço que, se possível, você feche outras abas do navegador, coloque aí o celular no silencioso, para a gente aproveitar ao máximo essa 1 hora que nós vamos passar juntos. Aproveite ao máximo aí, mande suas perguntas e aproveite que tem um especialista na área para responder as suas questões. Leonardo, quando você quiser, fica à vontade para compartilhar sua tela e iniciar a apresentação. Fechou. Muito obrigado, Eduardo. Vou compartilhar aqui. Beleza? Só me dá um ok, pessoal. Eduardo, está todo mundo visualizando já? Conseguem ver na Está minha tudo tela? certo, Leonardo. A gente está vendo a sua tela no modo de apresentação, já de tela cheia. E tá tudo ok. Se tiver Perfeito. qualquer travamento na tela ou algum probleminha no teu áudio, eu abro aqui meu microfone e te aviso. Ótimo. Muito obrigado. Bom, pessoal, conforme o Eduardo disse, hoje o nosso tema é o futuro da captura 3D, integração completa entre sensores e softwares, tá? É um tema muito legal, é um tema muito interessante para o dia a dia, né? Eu acho que a gente vai tentar ter alguns quebras de paradigmas aqui nessa live, né? Eu sei que é um assunto assim que o pessoal ele tem bastante receio, principalmente o pessoal que só trabalha com a topografia convencional, tem bastante receio de adentrar a esse tipo de área, né, que é o 3D. Então, hoje a gente vai tentar quebrar um pouco esse tabu, né, tentar ajudar o pessoal a visualizar que essa área, né, de 3D, ela é um futuro bem próximo que está acontecendo já, né, e que você tem que explorar ela. Você tem que explorar ela aí, porque ela é muito, muito importante e é uma área bastante rentável, é uma área bem legal, que traz bastante detalhes, que agrega muito para a sua empresa, né? E assim, eu espero passar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo dos tempos para vocês aqui, beleza? Então, bora lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a empresa que eu estou representando aqui, que é a Guandaline Posicionamento. A Guandaline Posicionamento, eu acho que bastante gente conhece, né? É uma empresa de São Paulo, bem conceituada já. Ela representa várias marcas renomadas em todo o mundo. Então, a gente trabalha com, por exemplo, a Leica, trabalha com a Geomax, trabalha com a Matterport, na parte de produtos 3D, tem produtos, por exemplo, GNSS também, dessas marcas, né, Emlid, inclusive, né, então, assim, é uma empresa de compra, desculpa, é uma empresa de venda, aluguel e desenvolvimento de software e manutenção especializada na área de geotecnologias, né, então, se você precisar de qualquer tipo de venda, compra de equipamentos, né, ou aluguel também dessas tecnologias, todas essas tecnologias que a gente vai estar falando hoje tem disponível para aluguel, ou então se estiver precisando de uma manutenção especializada no seu equipamento, você pode chamar a gente lá, que a gente vai conseguir solucionar o seu problema. Agora um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Meu nome é Leonardo Henrique Rodrigues Ribeiro, sou engenheiro agrimensor cartógrafo, sou graduado pelo Instituto Federal do Sul de Minas, no campus Inconfidentes, em 2017. Atuo desde 2017, né, desde a minha formação nessa área de produtos,
Atualmente eu sou engenheiro de produtos na Guandalini Posicionamento, e eu coloquei ele vasta experiência em geotecnologias, né? Porque desde a minha formação eu trabalho com suporte técnico, gerência de equipe de suporte técnico, trabalhei também é, em campos onde a geotecnologia, né, produtos de geotecnologia, elas se englobam GNSS, estação total, laser scanner agora, né? Então tem bastante experiência nessa área de produtos aí. Espero compartilhar um pouquinho com vocês dela. Qual que é o nosso objetivo hoje, tá? O objetivo da apresentação. Primeiramente, é você conhecer o portfólio HDS da Guandalini, né? Eu chamo de HDS, né, que é o setor de 3D nosso lá. Então, conhecer esse portfólio, porque muita gente fala, pô, a Guandalini, ela aluga os laser scanners da Leica. Sim, é o nosso carro-chefe, né? Mas a gente tem bastante coisa por trás ali, tem bastante produtos ali que pode favorecer no seu dia a dia. Entender a importância da integração 3D, né? Então, essa importância da integração 3D que eu quero colocar na cabeça de cada um de vocês hoje. Entender que é preciso a gente migrar, é preciso a gente começar a utilizar essas técnicas, é preciso a gente começar a pensar mais com carinho nessa área. Porque você vai aumentar a sua eficiência, a sua produtividade, reduzir custos em algumas situações, tá? E reduzir também o tempo em campo, tempo de coleta, muitas das vezes, por exemplo, o tempo que você vai executar uma obra pode ser minimizado, você vai aumentar demais a sua produtividade, o resultado entregue aí para o seu cliente final. Então, assim, é uma área que é sensacional, né? Ela tem que ser explorada por todo mundo. Ótimo, então vamos dar início, tá? No final, a gente vai abrir uma aba de dúvidas, então vai anotando suas dúvidas aí, né? Vai deixando elas separadinho, o pessoal vai mandar elas no chat, que o pessoal vai agrupar posteriormente, e a gente vai responder elas no final. Fechou? Ótimo. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho do portfólio principal ali da Guandalini no setor de HDS. A gente tem a Leica, né? A gente tem a Leica ali com alguns equipamentos mais robustos, são equipamentos mais precisos. Então, tudo que você tem de mais precisão de 3D, ele está concentrado ali na Leica, beleza? A gente tem a Matterport, né? A Matterport vamos dizer assim, é uma diretriz um pouquinho diferente. Ela tem o laser scanner também, né? Mas ela é muito mais focada na parte de tour virtual, né? A exposição do tour virtual, né? É um negócio um pouco mais visual. Ela carrega a precisão de um laser scanner, mas com uma operação para você fazer tour virtual, então um pouco mais arquitetônico. Tem assim um universo muito legal de ser explorado na Matterport para tour virtual e captura da realidade. A Geomate é uma marca que iniciou com a gente há, vamos dizer assim, há pouco tempo, tá? Não vou dizer pouco, porque a Leica está com a gente desde a inauguração, né? Desde o começo. Então, a Geomate, ela entrou, tem 2 anos aí, para a gente trabalhar com. E ela também tem a parte de laser scanner, beleza? Então, a gente tem essa parte de laser scanner. Atualmente, na Geomate, a gente trabalha com o laser scanner SLAM, né? Que é um SLAM muito, muito poderoso. Ele tem 16 linhas, ou também a gente tem a opção do 32 linhas. Vou falar um pouquinho mais dessas características a partir do momento que a gente conversar sobre o laser. E última, a novidade, né? A gente pode chamar aí de novidade, é a Share, né? Nós fechamos um contrato com a Share, que também é uma desenvolvedora de soluções 3D, e a gente tem aqui um ótimo custo-benefício, né? É um scanner, eu vou usar a palavra barato, tá? Que ele é ideal para muitas e muitas situações, porque ele também é preciso, assim como todos os outros que a gente trabalha, ele é muito completo e vai ter uma parte especial da apresentação só para ele. Então, não vou ficar dando nenhum tipo de spoiler aqui, vou deixar para a gente trabalhar isso daqui na hora que a gente for falar, beleza? Ótimo. Então, para vocês entenderem um pouquinho de como funciona a divisão do nosso setor lá na Guadalajara. Então, a gente tem o escaneamento estático, né? O escaneamento estático, ele basicamente, a gente tem 3 produtos principais aqui. Eu não vou passar todos aqui, porque senão a gente poderia estender um pouco mais do que a gente deveria, e a apresentação ela ficou já um pouquinho longa, né? Mas, assim, esse primeiro da foto que vocês estão vendo aqui é o RTC. Esse equipamento é um equipamento muito robusto, ele é ideal para qualquer tipo de
de projetos de engenharia. Quando você precisa, quando a coisa ficou feia, quando você precisa de precisão, quando você precisa de um scanner bom, quando você precisa do negócio mais complexo, do seu projeto mais complexo, é esse cara que você vai estar procurando, tá? Ele é um scanner extremamente preciso, rápido de operar, fácil porque ele faz união de cena, né? E assim, vamos dizer assim, é o produto mais forte que a gente tem aí na questão de HDS. Aqui logo abaixo eu coloquei o BLK, o BLK 360 G2, né? É uma opção também de scanner estático, né? Então, perdão, tá? Eu vou apresentar os produtos, depois eu vou falar para vocês a característica do escaneamento estático, beleza? Então, o BLK 360 G2, que também é um scanner muito poderoso, né? Ele acaba tendo um alcance um pouco menor do RTC, né? E uma densidade de pontos um pouco menor, mas ele segue na mesma linha de raciocínio, tá? Ele é um scanner que, assim, quando você precisa de precisão, detalhe, praticidade, ele vai te atender totalmente. E aqui eu coloquei um exemplo da Matterport, aqui na parte de baixo, né? A Matterport, ela vai estar focada um pouco mais na captura da realidade e tour virtual, mas ela também tem a precisão de um scanner, conforme eu falei para vocês. Então, ela possui um laser ali, né? E também a sua câmera super potente, ela faz com que capture essa realidade, um entorno, né? E forneça um tour virtual, assim como nenhum outro scanner vai te fornecer. O produto de tour virtual, que é aquele negócio que você, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você é uma imobiliária e você tem várias casas, apartamentos para alugar. Quando você tira aquelas fotos do ambiente, né, fica às vezes difícil de você fazer essa interpretação. Com esse scanner aqui, você pode entrar em um ambiente, fazer o escaneamento dele, ele vai adquirir fotos, e aí você vai ter a sensação de estar caminhando por dentro daquele ambiente. Então, esse é o tour virtual. Se você colocar, por exemplo, um óculos de realidade virtual, você vai estar caminhando pelo ambiente, porque é tão fidedigno que você consegue interpretar dessa forma, beleza? Então, ela é muito, muito forte na questão quando você quer analisar detalhes com base na fotografia, mas também utilizando o scanner. Ela é capaz de proporcionar nuvem de pontos, medição e tudo mais, tá? Mas o foco principal dela é no tour virtual, beleza? O que é o escaneamento estático? O escaneamento estático é você posicionar o seu scanner em cima de um ponto, né? E ele vai fazer a varredura 360. Após feita essa varredura, você move o seu scanner do próximo ponto, manda ele fazer a varredura e assim sucessivamente. Você vai fazendo escaneamento até você completar a sua área toda, beleza? Agora a gente vai apresentar para vocês a solução SLAM, que nada mais é, né, que scanners cinemáticos, tá bom? Então, o scanner cinemático, diferente do estático que eu acabei de falar, é quando você segura ele na mão, então aqui, ó, conforme essa nossa primeira foto, você segura ele na mão e caminha, né? Faz o caminhamento e durante o caminhamento, esse scanner ele já vai fazendo o registro da sua cena, a colorização da nuvem de pontos. Então, tudo o que você faz com o estático, você vai fazer com o SLAM, só que em movimento. Ah, Léo, mas então eu não preciso do estático, eu vou usar somente o SLAM, que vai me proporcionar um resultado mais rápido, né? Aí que tá. O SLAM, ele acaba tendo uma precisão um pouco menor. Então, a gente tem precisões absolutas aí de até 2 centímetros, por exemplo, e precisões relativas de meio centímetro a 1 centímetro, por exemplo, tá? Então, assim, ele te fornece uma nuvem de pontos um pouco com uma precisão um pouco mais flexível. Então, a gente tem que saber aonde aplicar cada uma das nossas soluções, beleza? Então, esse aqui, em cima, é o BLK2Go, tá? Ele é um Leica, então toda vez que a gente fala em Leica, a gente pode colocar aí, né, a precisão acima de tudo, né? Então, é indispensável, é um scanner muito bom, que acaba te dando ali soluções milimétricas, centimétricas, tá bom? Esse cara aqui é o Geomate, então é o Geomate GS100. A gente tem duas versões. A gente tem a versão de 16 linhas, conforme eu falei para vocês, né? E a gente tem a versão de 32 linhas, né? Vamos falar que a de 32 linhas, ela tem o dobro da capacidade da 16. Então, você vai ter dados um pouco, uma nuvem de pontos mais densa, dados mais claros, menos ruído. Então, assim, a gente tem dois tipos desse scanner. Vai depender também do seu interesse, do seu projeto, tá bom?
e a gente tem o share aqui embaixo, né? O share é uma solução custo-benefício. Então, a gente tem uma nuvem de pontos também bem densa, tá? Só que ela tem um alcance menor. Então, vou citar só um exemplo. Aqui a gente tem distâncias, por exemplo, de até 120 metros, né? Com capacidade de pegar aí pontos a 150 metros. E aqui a gente vai ter uma capacidade um pouco reduzida, né? De pontos até, por exemplo, de 70 metros. Só que a gente está falando de 1/3 do valor desse cara aqui para esse cara aqui, né? Então, a gente tem um scanner tão bom quanto, só que com algumas limitações. Então, a gente consegue fazer com que essas limitações elas sejam sanadas utilizando o equipamento, né, da maneira correta, beleza? Todos eles têm uma câmera integrada, então vocês podem ver que todos eles têm câmera aqui, né, integrada para fazer a colorização das nuvens de ponto, e todos eles, né, eles possuem também a parte de georreferenciamento. Então, tem GNSS integrado, aqui esse tem GNSS integrado também, então esses dois modelos vão ter esse GNSS integrado que vai te proporcionar georreferenciamento em tempo real da sua nuvem de pontos. Entendeu como a gente está abrindo alguns horizontes? Já já a gente vai entender como que eu vou juntar cada técnica para a gente extrair o melhor desse produto aí, beleza? E agora a gente tem, né, uma novidade na Guandaline, que é o drone GX200 mais o LiDAR, tá? Então agora a Guandaline ela também está fornecendo drones com LiDAR aerotransportados, beleza? Essa daqui é uma novidade quentinha saindo do forno, tá? Então vocês estão sabendo aí, né, é uma das primeiras fontes de divulgação. Obviamente, provavelmente, se você já foi até a Guandaline, às vezes você já viu, participou do workshop que teve lá, né? Se você está ligado na nossa rede social lá, siga a gente no Instagram, @GuandaLineBR, e fique por dentro também dessas novidades. Esse drone aqui, né, vai ser a pauta da nossa primeira conversa já já, beleza? E aqui alguns dos softwares que a gente está utilizando. Então, os softwares da captura 3D, eles normalmente acompanham a solução, vamos dizer assim, da sua marca. Então, se a gente tem por exemplo, um laser da Leica, a gente consegue ter os softwares da Leica para amparar esse processamento. Da Geomate, a gente tem esse software. O da Share, a gente também tem o software específico da Share, mas a gente tem uma novidade aqui que vai acompanhar, que é o software TCP Point Cloud da Appletop, tá? E também a gente tem uma outra novidade quentinha que eu vou passar para vocês aqui, que é o Leica Pinpoint, tá? O Leica Pinpoint é um software de modelagem. A gente vai conversar a respeito dele um pouquinho mais para frente. Também para amparar esses equipamentos da Leica e outras nuvens de pontos que você tiver em formato LAS, por exemplo. Ótimo. Bom, agora a gente vai começar a falar do laser scanner em si, tá? Qual que é o resultado de um laser? Tá? Qual que é o resultado que o laser te proporciona? O que que ele vai passar para você, né? O resultado nada mais é, né, do que uma nuvem de pontos. Uma nuvem de pontos, por exemplo, na esquerda aqui eu consigo mostrar para vocês, que é essa imensidão de pontos, né, determinando o escaneamento do local, né? Ele está determinando tudo aquilo que você está vendo em formato de pontos, uma nuvem totalmente densa representando o local específico, beleza? Então, essa nuvem de pontos, por exemplo, ela pode ser gerada no ambiente interno, ela pode ser gerada no ambiente externo, ela pode ser gerada, por exemplo, por um LiDAR aerotransportado. Muitas das vezes, por exemplo, no LiDAR, pela quantidade de pontos adquiridos pelo LiDAR, você parece uma foto você olhando de cima. Então, assim, a nuvem de pontos, ela é o seu resultado final do escaneamento, certo? O que que a gente consegue extrair da nuvem de pontos, né? Olhando, por exemplo, vamos imaginar aí um aerolevantamento de LiDAR. Quando você faz esse aerolevantamento, você consegue, por exemplo, pegar um modelo digital de superfície, né, que muitas das vezes a gente pode pegar isso daí fazendo fotogrametria convencional, né, que a gente vai, tira as fotos, depois, a partir de um software, você elabora aquela nuvem de pontos, né, e aí você começa a extrair os modelos digitais de superfície. O modelo digital de superfície nada mais é que toda a informação onde toca o laser, né, onde toca
visível em cima. Então, por exemplo, se tiver uma edificação, se tiver uma árvore, se tiver qualquer tipo de objeto acima da superfície, né, ele vai considerar aquilo como um modelo, né? Quando você faz, por exemplo, uma classificação de nuvem, que é identificar essas feições de árvore, edificação, carros, outros objetos, você classifica eles em cada classe separadamente e você extrai, por exemplo, essas informações da sua nuvem desse modelo digital de superfície, você acaba tendo um modelo digital de terreno, beleza? E aí você consegue, por exemplo, extrair cálculo com curvas de nível. Se você quiser fazer um cálculo de volume, você consegue fazer. E também tem uma outra vertente, né, que é a nuvem de pontos adquirida para fazer as modelagens. Então, igual o caso da esquerda aí, onde vocês estão vendo essa... Vou chamar de um setor industrial, onde tem bastante cano, onde tem andames e tudo mais, né? Normalmente, quando você faz um escaneamento para esse tipo de fim, você quer mapear, você quer fazer uma modelagem, mostrar onde está cada coisa, quais são os canos, quais são os tipos de conexões, né? É para estrutural, então vou mostrar qual que é o tipo de estrutura, como que está sendo feita essa amarração, das ferragens, como tudo, tá? Então, você também tem essa parte de escaneamento, onde você vai pegar essa nuvem de pontos e realizar uma modelagem, tornar aquele nuvem de pontos sólida, né? A partir de alguns tipos de ferramenta e softwares, beleza? Então, o produto de um laser scanner nada mais é do que uma nuvem de pontos. E a gente tem muito a extrair dessa nuvem de pontos. Por exemplo, se você tivesse pego o escaneamento de uma casa, né, de um prédio, de um shopping, existe a possibilidade da gente passar traçar um perfil horizontal em determinada altura dessa nuvem de pontos e ela mostra para você, se você olhar ela de cima, exatamente o contorno do shopping, né? Seria a planta baixa. Então, existem muitos e muitos produtos que a gente pode estar extraindo dessa nuvem de pontos. Beleza? Vamos passar a explorar isso daí. Agora, a gente vai perguntar, tá, Leonardo, mas por que integrar, né? Por que eu tenho que integrar uma técnica na outra? Por que eu não posso ficar, por exemplo, só com o meu drone? Por que eu não posso ficar só com o meu scanner estático? Eu tenho scanner estático, ele já me serve. Por que eu vou integrar? Porque você ganha muita produtividade, né? Você ganha velocidade, você ganha entregas mais completas. Então, às vezes, o seu scanner estático ele não entrega um georreferenciamento. E aí, com o scanner SLAM, por exemplo, você consegue georreferenciar essa nuvem. Eu quero fazer, a minha intenção é o levantamento interno dessa estrutura. Porém, com o SLAM, você consegue, às vezes, em 3 minutos, escanear a fachada daquela estrutura e entregar para o seu cliente, uma nuvem interna e externa, junto com fachada. Olha o tanto que você agrega no seu produto, às vezes com 3 minutos, entendeu? Então, assim, a integração de técnicas ou integração de hardware mais software, ela vai proporcionar para você um ganho de produtividade muito grande, beleza? E vamos falar agora em custo, né? Então, quando você ganha tempo, né, e você melhora o seu produto, você melhora muito o seu produto, isso daí tudo é convertido em dinheiro, né? Então, se você faz um trabalho que você teria 2, 3 dias para fazer, e às vezes meio período por conta de um novo equipamento, de uma nova técnica, você já barateou o seu custo, né? Aumentou oportunidades para você pegar 3, 4, 5 mais trabalhos ali, né? E também, quando você entrega um produto mais elaborado, isso daí converte automaticamente para você em dinheiro no bolso. Beleza? Ótimo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, né? Eu acho que eu vou dar uma ênfase nesse drone, porque é um drone, é uma novidade. Então, essa primeira integração, né, do drone com o LiDAR. Então, esse Vant aqui, né, é o GX200. Ele é um drone profissional, tá? Então, ele é um drone profissional para a área de mapeamento. Beleza? Então, ele não tem outra função. Ele não tem função de foto, ele não tem de filmar casamento, não. Ele é um drone profissional. Ele é um dos únicos drones profissionais aí para mapeamento do mercado. Beleza? Ele tem
a capacidade de fazer voos avançados, né, e posicionamento de alta precisão. Então, tem bastante questão de sensores ali para evitar obstáculos, para identificar obstáculos, né, com o SLAM e o radar de detecção já integrado nele. E ele é compatível com os sensores da Geomate e CHC, né? E cargas úteis de terceiro. O que são cargas úteis? Cargas úteis são, por exemplo, sensores. Ah, eu já tenho um sensor da DJI, eu já tenho um sensor da Green Valley. Esse drone, ele é capaz de você fazer integração. Então, caso você tenha um sensor e não tenha o drone, você consegue fazer a integração de outros sensores junto com essa plataforma, por conta do seu SKU liberado. Então, você não está comprando, por exemplo, um acessório para o seu drone ou um acessório para o seu LiDAR. Você está comprando um ativo para a sua empresa, porque você consegue acoplar qualquer tipo de sensor nele. Não é aquele negócio que assim, você vai ficar amarrado com ele para sempre. Beleza? Então, algumas características dele, né? A gente tem aqui, são duas baterias, capacidade para até 50 minutos de voo. Ele tem uma câmera de alta definição ali para juntamente com o radar de desvio de obstáculos. Ele tem duas antenas de GNSS e duas antenas para posicionamento. Ele tem também aquele engate rápido aqui embaixo, né? Então a gente consegue ver isso daqui, que nada mais é que um estabilizador onde você acopla os sensores, né, os payloads da Geomate. Sistema de controle de voo, né? Então a gente tem ali o IMU, um IMU muito potente, o que vai fazer com que esse drone seja tão efetivo desse jeito. E também a gente tem os LEDs indicativos, para a gente ver aonde que é a frente da aeronave, onde que é a parte de trás da aeronave, e algumas outras especificações que eu acho que eu vou deixar para uma próxima apresentação, ou então, se você tiver um pouco de interesse e quer saber mais um pouco desse drone, a gente vai conseguir passar para você no particular aí, beleza? Então, chama a nossa equipe técnica lá, ou então a equipe de vendas, faça seu orçamento, e aí a gente marca uma reunião para eu falar um pouquinho mais sobre esse drone aqui para vocês, beleza? Qual que vai ser a integração que a gente vai estar falando? Esse drone, né? Então a gente está falando aqui do GX200 com esse cara aqui, ó, Laser Scanner Geomate GS100. Lembra que eu falei para vocês que a gente iria combinar técnicas? E a nossa primeira combinação é exatamente essa. A gente quer combinar um voo feito com um drone, por exemplo, com um escaneamento terrestre feito com um SLAM. Tá? Esse SLAM aqui é o GS100. Ele tem o poder de captura, quando ele está trabalhando na versão de 32 linhas, de até 640 mil pontos por segundo. Então é bastante ponto, bastante preciso, pouco ruído. Tá? Ele tem RTK integrado, então toda nuvem de ponto que você vai fazer ali, ela vai estar georreferenciada. Tá? Isso daí é muito importante. Por quê? Porque ele pode servir de âncora de georreferenciamento para outros projetos. Beleza? Então, se você tem uma nuvem de pontos, por exemplo, adquirida por um drone, e você tem a nuvem de pontos adquirida pelo seu Geomate GS100, e a do GS100 está georreferenciada, você consegue fazer com que ele seja a âncora de georreferenciamento. Você fixa aquela nuvem georreferenciada e fala para outra nuvem chegar perto dele e se ajustar. Tá? Isso daqui vai ser um próximo exemplo que a gente vai estar falando. Já estou dando spoiler, né? Não devia estar fazendo, não devia estar fazendo isso, mas tudo bem. Um fluxo de trabalho eficiente e sem a necessidade de loops, tá? Então a gente tem alguns equipamentos lá no mercado que você tem que sair do seu ponto, fazer o seu escaneamento e voltar para o seu ponto. Então esse daqui ele independe desse loop e você consegue fazer um fluxo de trabalho um pouco mais eficiente, beleza? Precisão absoluta de até 2 centímetros e relativa de 1 centímetro. Então é uma precisão absurda para um SLAM, né? Então você consegue adicionar ele a projetos onde a sua precisão é um fator determinante, que é 1 centímetro. Beleza? Ótimo. Então aqui, né? Bom, aqui a gente consegue. Eu deixei um videozinho para vocês. Vocês vão ver que sou eu mesmo, né? Eu vou dar play nesse vídeo para vocês aí. E se vocês tiverem com algum problema de escutar esse vídeo, eu acho que não. Eu cheguei a ouvir esse vídeo aqui, eu acho que está tranquilo. Mas exatamente o que a gente fez aqui? Foi um projeto que a gente fez ali no estádio do Pacaembu. Às vezes alguém já é de São Paulo aí já conseguiu identificar a Praça do Pacaembu, né? Onde a gente fez o voo com o LiDAR, com o drone GX200 mais o LiDAR VA5 Lite,
né, que é um LiDAR muito bom também. E a gente fez a integração das nuvens junto com o GS100, tá? Então eu vou soltar esse vídeo aqui, né, para vocês darem uma olhadinha a respeito do nosso teste que foi feito aí no Pacaembu. Bom, aqui a gente consegue ver um exemplo claro. Eu estou aqui no software CoProcess e aqui, nesse momento, a gente tem duas nuvens de pontos. A gente tem uma nuvem de ponto adquirida pelo drone GX200, juntamente com o LiDAR VA5 Lite da Geomate. E também nós temos outra nuvem de ponto, só que dessa vez adquiridas pelo scanner terrestre GS100, né? Esse scanner terrestre, né, ele é um SLAM, então ele não é um scanner estático, porém ele atua aqui na parte do solo, beleza? Então aqui a gente consegue ver, ó, que essa nuvem que está sendo exibida, ela foi capturada pelo GS100. É uma nuvem de pontos que foi com o intuito de capturar essa fachada aqui, né? A fachada do estádio do Pacaembu. Se eu ocultar esse arquivo e habilitar o outro, vocês conseguem ver que é uma nuvem de pontos adquiridos por um drone, né? Então, aéreo. E o que acontece aqui, ó? A gente não consegue determinar essa fachada do Pacaembu com clareza. Por quê? Porque o sensor ele está a 90 graus, mirado aqui do solo, né? Então ele está aqui captando todos os dados totalmente na horizontal. Então, esse tipo de fachada, esse tipo de dado, ele pode ficar comprometido quando você faz um aerolevantamento com o LiDAR, tá? E como que a gente minimiza isso daí? Como que a gente vai enriquecer o nosso produto para o cliente final? Utilizando os nossos sensores terrestres. Aí nós conseguimos fazer a união perfeita de dados aerotransportados e também de dados terrestres para entregar o máximo de desempenho para o nosso cliente final. Bom, vocês viram aqui no vídeo, né, que fica muito, muito interessante esse dado, né? A gente pega quando a gente volta um pouquinho aqui, ó, e deixa eu tentar voltar o vídeo aqui. Enfim, eu acho que se eu clicar aqui vai dar problema. Mas aqui, né, nesse ângulo, eu já consigo mostrar para vocês. Quando a gente quer fazer um complemento de dados aqui da nossa fachada com o material adquirido pelo LiDAR, você pode ver que a combinação ela é muito forte. A combinação ela é muito rica. Por quê? Porque aqui, ó, olhem nesse exemplo aqui, ó, que eu deixei o GIF para vocês aqui do lado, né? A gente tem aqui, ó, quando a gente desabilita a nuvem de pontos, a gente perde muita informação da fachada, a gente perde muita, muita, muita coisa. Então, às vezes, quando você combina uma técnica com a outra, você consegue enriquecer demais o seu produto e consegue entregar cada vez mais produtos ricos para o seu cliente final. Por exemplo, se eu quisesse fazer o escaneamento de uma fábrica ou de uma igreja, onde o LiDAR conseguiria fazer a parte externa e você conseguiria fazer a parte interna total com o seu scanner SLAM, né? E depois fazer a união dessas cenas, né? Por quê? Porque você consegue trabalhar com o seu SLAM, mesmo georreferenciado, até tantos metros dentro de uma construção ou até por determinado tempo dentro de uma construção. Nesse caso da fachada, a mesma coisa. Olha o tanto que a gente enriqueceu o nosso produto, né? Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, olha a árvore de Natal, nesse ponto. Ó, a árvore de Natal adquirida pelo LiDAR, ela ficou bem, bem mal determinada, vamos dizer assim. Olha quando entra os dados do scanner terrestre. Olha o tanto que isso daqui melhora, né? Olha o tanto de dados que a gente coloca ali. Que grandeza que fica esse nosso resultado final. Isso daqui tudo, ele vai fazer com que o seu serviço, né, o seu trabalho, o seu resultado seja mais valorizado, beleza? Lembrando que o LiDAR ele tem a penetração da vegetação, tá? Então, o aerotransportado ele é muito forte e ele acaba sendo bem escolhido em determinados tipos de serviço porque ele tem a capacidade de fazer a penetração da vegetação, entregando para você uma nuvem já, vamos dizer assim, com informações de árvore e terreno embaixo da copa dessas árvores, entendeu? Então,
uma informação desse nível acaba sendo muito, muito valoroso para quem trabalha com aerolevantamento, quem trabalha aí com entregas de modelos digitais de terreno, por exemplo. Beleza? Então, assim, essa primeira integração eu acho que ela é muito legal, ficou muito bem representada aqui. Acho que deu para todo mundo entender, né, o valor disso daqui e também entender qual que é a função dessa união dessas informações. A nossa próxima integração, né, vai ser, que eu já tinha dado um pouco de spoiler, vai ser o Leica BLK 360 mais os slants, né? Então a gente sabe, né, porque eu falei para vocês lá no começo, que o Leica BLK ele está focado 100% na entrega de resultado, um resultado top, com precisão milimétrica mesmo. Então tem projetos aqui que a gente une que dá 1 milímetro de erro, né, 2 milímetros de erro. Então, você tem uma precisão assim extrema nesse equipamento, né? Só que a gente tem um porém. Ele faz a união de cenas em tempo real, né? Porque ele tem um sensor inercial, ele tem uma tecnologia VIS dentro do scanner que é capaz ali de entender o deslocamento do scanner relacionado cena a cena, e aí ele faz com que ele tem essa capacidade de união, né, entre uma cena e a outra, faz esse link de dados e consegue georreferenciar, ou pelo menos georreferenciar, não, desculpa, registrar essas cenas, sem a necessidade de você ficar tentando encaixar uma nuvem na outra, ele já faz isso automaticamente, beleza? Então, quando a gente precisa dessa precisão do BLK, quando a gente precisa de um equipamento que tenha essa qualidade de precisão, a gente tem como melhorar? Essa é a pergunta. Tem como melhorar? Tem. Como que a gente vai melhorar isso? Por exemplo, o BLK 360 G2, né, ele não tem a capacidade de fazer o georreferenciamento das cenas em tempo real. Georreferenciar é colocar a sua nuvem de pontos em coordenadas reais, né, coordenadas geodésicas ali. Então, norte, este e altitude. Enquanto os slants, por já ter o GNSS integrado, ele é capaz de fazer isso daí. Então, uma integração muito inteligente e que às vezes poucas pessoas que têm o BLK 360 pensaram nisso, é tentar falar assim, pô, mas se eu já tenho meu BLK 360, que ele é um animal para pegar, ele é muito bom, ele me dá toda a precisão que eu preciso. Só que, para georreferenciar a cena, eu ainda preciso, por exemplo, de uma estação total, um apoio GNSS lá fora, para eu fazer essa poligonal, transportar esses dados lá para dentro do edifício que eu estou fazendo, colocar pontos de controle em tudo que é lado, georreferenciar esses pontos de controle e depois no software baixar e fazer o georreferenciamento desse ponto de controle, né? Só de eu falar aqui já parece ser um pouco trabalhoso, né? Não é trabalhoso, né? Quem trabalha com BLK sabe que assim é uma parte do processo, mas dá para melhorar isso? Dá, e muito, tá? Fazendo a união de integração de técnica de, por exemplo, um BLK 360 junto com o SLAM, né? Com o SLAM, aí a gente pode trabalhar com os slants de médio, ou médio custo, alto custo e também os de baixo custo, né? Então, o meu intuito é só pegar uma fachada para fazer um georreferenciamento simples ali da minha cena do BLK. Qualquer slam desse daí pode te socorrer, pode te gerar um georreferenciamento. Colocar a sua nuvem de bolsa onde você precisa a partir de uma tecnologia nova. Tá? Então, a ideia dessa integração aqui é você estar utilizando o seu BLK para fazer o serviço bruto, né? Fazer aquela precisão centimétrica, milimétrica que você precisa, e o SLAM para fazer, por exemplo, a complementação, que nem ele fez com a nuvem de pontos do drone. Pegar essa complementação aí e fazer o georreferenciamento para o BLK. E aí, às vezes, você vai deixar isso daí, o BLK, totalmente independente de pontos de controle em determinadas situações, tá? Então, por exemplo, em situações onde o projeto seja muito grande e tudo mais, talvez você tenha que fazer algumas conferências. Mas em projetos pequenos, ele é totalmente capaz de georreferenciar essa nuvem, né? E, assim, o Share pode fazer isso, o GS100 pode fazer isso de 16 linhas, o GS100 de 32 linhas pode fazer isso daí, né? Então, é um complemento de trabalho, garantindo, novamente, o seu produto mais completo e uma entrega mais satisfatória para o seu cliente, te gerando ali retorno financeiro.
Bom, pessoal, eu escolhi fazer esse. Novamente, eu fiz um vídeo, né? Esse vídeo ele está um pouco mais longo, né? Que eu escolhi fazer um vídeo um pouco mais longo, mostrando para vocês a capacidade tanto do BLK, né, mostrando um pouquinho da utilização do software aqui. Eu estou utilizando o Cyclone, o Leica Cyclone 3DR para união de cenas, né? Não é preciso ter o Leica Cyclone 3DR, você consegue fazer essa união de cenas em softwares até free, né? Por exemplo, como o Cloud Compare da vida. Mas, obviamente, se você já tiver, se já for usuário Leica e quiser permanecer no ambiente Leica, você consegue fazer isso daqui. Então, eu fiz um vídeo bem explicativo, eu espero que vocês gostem, né, a respeito dessa união. Esse projeto aqui, ele foi feito aqui na faculdade onde eu me formei, que é o Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Inconfidentes. Esse daqui é o auditório novo que foi construído lá para eventos, né, formaturas e tudo mais. E a ideia principal aqui foi fazer o quê? Pegar o laser scanner móvel, né, o SLAM, fazer a parte de fora totalmente georreferenciada e a parte de dentro, onde eu precisava de mais detalhes, fazer com o BLK. Beleza? Então eu vou rodar o vídeo para vocês aqui, para vocês verem que legal que ficou esse projeto e mostrar na prática que é possível fazer isso. Vídeo aqui, porque eu acho que é muito mais expressivo eu mostrar para vocês na prática, né, do que ficar falando para vocês e não mostrar um negócio um pouco mais consolidado. Aqui a gente tem um exemplo claro, tá? A gente pode ver que a gente tem duas nuvens aqui, né? Tem uma nuvem de um ambiente interno. Essa nuvem aqui, pela qualidade dela, né, a gente já consegue ver que ela foi adquirida aqui pelo BLK. Então, eu vou dar um zoom para vocês aqui, né? Lembrando que para modo de visualização, a gente acaba deixando a nuvem um pouco menos densa, tá? Então, se eu clicar aqui e aumentar a densidade dessa nuvem, a gente pode ver que ela está bem densa e bem determinada todos os detalhes. Mas para conseguir fazer uma visualização melhor, eu vou deixar ela um pouquinho mais esparsa. Beleza? Então aqui, ó, a gente tem essa nuvem interna. Essa nuvem aqui ela foi adquirida pelo equipamento Leica BLK 360 G2. Então é uma nuvem que ela está bem completinha e, porém, ela tem um pequeno problema, né? O Leica BLK 360 G2, ele é capaz de fazer a união dessas cenas. Então aqui, ó, onde a gente tem essas esferas no chão, foi aonde que a gente posicionou o nosso laser scanner para fazer algumas varreduras. Então a gente tem vários e vários posicionamentos aqui, né? O que que acontece? O Leica BLK 360, ele não faz o georreferenciamento da sua cena. Ele é um ótimo scanner, porém ele não tem nenhum tipo de georreferenciamento integrado em tempo real. Ele não tem um GNSS acoplado no seu equipamento. Para você fazer o georreferenciamento dessa cena aqui, a gente teria que ter ponto de controle aqui dentro. E é aí que mora, é aí que entra, na verdade, os scanners SLAMs, né? Então, hoje, atualmente, a gente trabalha com alguns portfólios de SLAM, que eu já mostrei para vocês na apresentação anteriormente. E aqui fora, se eu clicar aqui nessa nuvem, a gente consegue ver que tem uma nuvem somente do ambiente da parte de fora, né? Ó, então, se eu clico nessa nuvem, a gente consegue ver a parte interna e essa nuvem a parte de fora. Também a gente dá para perceber aqui que tem uma área que tem a sobreposição de informações, né? Que é essa área em comum aqui fora, que eu utilizei para a gente fazer o quê? Para a gente fazer a união dessas duas cenas, beleza? Então, a magia do negócio funciona da seguinte maneira. A parte externa eu pego com o meu equipamento SLAM. Então eu faço a varredura com o SLAM aqui fora. Pode ver que a nuvem de pontos dele também tem uma densidade muito boa, né? Então a gente consegue fazer a aquisição desses pontos de uma forma que você pegue todos os detalhes da parte externa, todos os detalhes que você precisa e georreferenciado. Então aqui a gente estava conectado a um servidor Ntrip e eu consegui fazer toda essa parte que está selecionada aqui, ó, em rosa, já está georreferenciada. Então, o que que eu fiz? Previamente, aqui no software Cyclone 3DR, da Leica também, né, eu fiz o registro dessas nuvens, a partir daqui da aba ó, Coordinate System. Então, eu importei as duas nuvens e aí eu fiz a união dela por essa ferramenta Endpoints Registration.
né? Essa união entre cenas você pode fazer em vários softwares. Existem vários softwares aí disponíveis no mercado, inclusive alguns softwares free, né, que você consegue fazer essa união, tá? Eu escolhi aqui o 3DR porque ele é um software muito bom, tá? Então é uma plataforma muito boa de trabalhar com esse tipo de registro. Inclusive, essa união aqui ela me deu precisões centimétricas, quase milimétricas, tá bom? Então, eu fiz o quê? Selecionei alguns pontos homólogos, nesse caso aqui foram 3 pontos, né? Selecionei alguns pontos aqui no chão, em cima da porta e também no canto aqui, intermediário, né? No meio da parede aqui no canto, e pedi para ele fazer a união. O próprio 3DR, com o algoritmo dele, fez a união desses dois escaneamentos, deixando essa nuvem em rosa selecionada, deixando ela como a âncora de referência de posicionamento. Então, eu usei essa nuvem interna, né, que se ajustou à posição da minha nuvem georreferenciada. Com isso, eu faço com que essa nuvem interna agora, ela já esteja georreferenciada também. E nesse processo, eu não utilizei nenhum ponto de controle. Viu como se eu tiver por exemplo, assim, uma ferramenta, um SLAM, né, associado a um tipo de equipamento que ele não tem georreferenciamento, eu consigo fazer esse tipo de coisa, extrair esses tipos de resultados e mostrar, né, que um SLAM pode ser sim uma ferramenta essencial para garantir a sua produtividade em campo. Nesse caso aqui, nós conseguiríamos entregar para o cliente não só a área interna, né, que seria o foco, onde o BLK vai trabalhar com toda a sua precisão milimétrica, com todos os seus detalhes, né, com um padrão de exatidão muito alto, e na parte externa, mesmo que tenha a precisão relativa de 1 centímetro, né, seja um pouco mais flexível, essa precisão ainda fica muito boa. E pela quantidade de pontos, a gente consegue fazer uma união onde a gente tem isso daqui milimétrico, fazendo o georreferenciamento da nuvem de pontos do BLK. Então, a integração de, de sensores, né, a integração de técnicas de escaneamento aqui, me proporcionou um georreferenciamento de uma forma rápida, um levantamento ainda mais rápido, porque esse escaneamento aqui, numa forma cinemática, eu fiz em menos de 5 minutos, essa área externa, e me proporcionou aí todo esse resultado da parte interna e externa, onde eu consigo entregar para o meu cliente um produto muito mais elaborado. Beleza? Fazer integração de técnicas, ela proporciona sim um resultado muito mais eficiente, muito mais elaborado, né? E assim, se a gente tiver essa capacidade de pensar fora da caixinha, você consegue fazer muitas e muitas coisas com esse tipo de ferramenta, principalmente o SLAM, tá? O SLAM é uma ferramenta muito, muito potente atualmente, né? E é por isso que a gente vai acabar falando um pouquinho deles, né? Mas antes, eu quero falar para vocês do benefício da integração, né? Por exemplo, neste projeto. Então, a gente teve o tempo reduzido, né? Então, o tempo reduzido porque eu falo o seguinte: se eu tivesse que fazer o georreferenciamento da minha cena a partir de pontos de controle, utilização de uma estação total, fazer o escaneamento da parte externa também com o BLK, né? Eu teria um tempo muito maior na realização desse projeto, muito maior mesmo, considerando aí, sei lá, às vezes 1, 2, 3 horas só entre colocar o equipamento lá dentro, fazer a inserção dos pontos de controle, o georreferenciamento deles, o posicionamento de NSS lá fora, né? E assim, olha só quantas coisas que eu já falei aqui que teria que ser introduzido no meu workflow ali para a gente ter um resultado igual a gente teve, né? Então, com o Slam, a gente fez essa nuvem verde aqui, já com o georreferenciamento, e a gente simplesmente sanou todos esses problemas da nossa nuvem interna azul. Beleza? Nesse caso aqui, ó, a gente teve a independência de pontos de controle. Por quê? Porque eu tinha dados, né? Isso daí é uma coisa que a gente precisa fazer, né? A gente precisa entender e ter a capacidade de ter um discernimento ali e falar assim, ó, como que eu vou fazer isso daí de maneira correta? Então, ter pontos de amarração, né, pontos homólogos, concretos para que você consiga fazer esse tipo de união.
Então, nesse caso, eu escolhi essa região aqui, ó, essa região onde tem a mistura de verde e azul aqui, que é nada mais que a minha nuvem de pontos, né, onde eu tinha dados do BLK e dados também do meu SLAM. Aí, naquela área, a gente fez a união de pontos. Como a nuvem de pontos ela é imensa, né, como ela tem assim milhares e milhares, ou às vezes até milhões de pontos, se você tiver esses milhares de pontos em comum, você consegue fazer uma união estável e fazer esse georreferenciamento de uma forma correta. Mais uma vez, determinadas situações. Dependendo do seu projeto, você teria que ter amarrações ali para fazer essa verificação ao longo dele. Beleza? Então, você tem mais a versatilidade em projetos. Agrega valor no seu resultado. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho do Share S20, né? Mais o TCP Point Cloud. Esse é um software da Applitop, tá? Então, essa integração aqui, ela acaba sendo um pouco mais simples, mas não menos importante, tá bom? Por quê? Porque essa combinação do nosso SLAM com o melhor custo-benefício do mercado, juntamente com um software poderoso de edição e resultados de nuvem de pontos, você consegue ter aí, né, uma solução custo-benefício para você adentrar, por exemplo, nesse mercado 3D de uma maneira assim espetacular, tá? Então, a gente falou um pouquinho lá sobre o nosso GS100 e agora a gente vai falar um pouquinho do nosso scanner da Share, tá? A scanner da Share é um scanner que chegou para a gente há pouco tempo, né? A Guandalini Posicionamento é uma empresa muito, muito séria nesse quesito, né? A gente não comercializa equipamentos que a gente não confia. Então, esse equipamento ele passou por vários testes, ele passou por várias e várias várias pessoas, né? Não somente por mim, mas todo o corpo ali de engenheiros de produto, pelo pessoal responsável pelo HDS também. E aí a gente chegou à conclusão que esse produto ele realmente ele cumpre o que a gente esperava. Tá? Então, ele tem a capacidade de até 200 mil pontos por segundo. Ele também trabalha com RTK integrado, então ele é capaz de fazer georreferenciamento de cenas, né? Ele tem a câmera para colorir a nuvem de pontos, então a gente tem ali, por exemplo, a gente tem duas câmeras, né? Ela está localizada um de cada lado do scanner, onde você, por exemplo, do lado direito e do lado esquerdo vai ser colorido, né? Então a gente não tem ponto cego de colorização dessa nuvem de pontos. Ele tem a compatibilidade para plataformas Android e iOS, né? É capaz de fazer, por exemplo, coletas de pontos de controle. Então você pode ver aqui embaixo, né, na sua base inferior, caso você queira fazer um escaneamento de uma área interna, né, onde você não a capacidade de operação do GNSS é limitada, você consegue fazer inserção de pontos de controle também e fazer esse escaneamento. A bateria, a autonomia dele de até 150 minutos, né? Essa projeção dele aqui, né? Então o scanner ele é projetado numa angulação de 25 graus para que você consiga fazer, não exista ponto cego entre o teto e o chão. Então, é assim, é um scanner sensacional, né? Um custo-benefício assim ótimo, ótimo mesmo. E juntamente ao nosso scanner, a gente tem ali o nosso TCP Point Cloud Editor, né? Que ele é um software muito completo de edição, né? De nuvem de pontos. Então, por exemplo, assim, tudo que é resultado dessa nuvem de pontos, você consegue manipular no software da Applitop, beleza? Então, o que acontece? Esse software, por exemplo, todo software, que nem eu falei para vocês anteriormente na apresentação, né, ele tem a capacidade de fazer o seguinte: pegar os dados, por exemplo, do seu equipamento, então todas as marcas, né, a Share, a Leica, a Geomate, ele tem um software que vai pegar esses dados de nuvem de pontos, vai tratar, vai tirar o ruído, por exemplo, assim, fornecer para você um resultado final da nuvem de pontos limpa, otimizada, georreferenciada e tudo mais, certo? E esse TCP Point Cloud Editor, né, ele entra como uma solução totalmente viável, custo-benefício, né? Então é uma solução barata, vitalícia, então sem aquele problema de você ter que ficar fazendo renovações anuais de software, então licença perpétua e vitalícia nisso daqui, né? E você consegue fazer, por exemplo, a extração de produtos.
Esse software é muito, muito potente, cara, é muito legal, porque aí você consegue importar sua nuvem de ponto, não só de scanner. Léo, eu tenho um scanner estático X, ele me fornece o LAS, eu posso importar essa nuvem de pontos aí? Pode. Léo, eu fiz o levantamento aerofotogramétrico ali com o meu drone, um drone qualquer, a partir de fotogrametria, e me retornou uma nuvem de pontos lá, que depois que eu processei, ela está em ponto LAS. Eu posso importar? Pode. E esse software ele tem a capacidade de fazer classificação de nuvem de pontos, ele tem a capacidade de fazer vários e vários tipos de cálculos, né? Você consegue fazer cálculo de volume baseado em duas superfícies, então a superfície primitiva e a superfície planejada, né? Então vamos supor, eu tenho um depósito de areia, onde eu sei a minha superfície primitiva, né? E eu tenho um novo escaneamento com esse depósito de areia cheio. Então, eu consigo fazer com que, por exemplo, esses cálculos de volume eles sejam calculados entre duas superfícies dentro desse software, por exemplo, né? Ele também tem a capacidade de fazer essa parte de engenharia civil, né? Onde você extrai, por exemplo, informações de planta baixa, vetorizações. Então, a partir de uma nuvem de pontos como essa, né, que é um ambiente controlado interno, né, basicamente, se a gente fizesse uma seção aqui, né, fizesse uma seção horizontal aqui, fizesse um corte no meio dessa nuvem de pontos, onde a gente conseguiria determinar as nossas paredes de forma clara, ele consegue fazer, por exemplo, a identificação e vetorização da nuvem de pontos de uma forma automática, tá? E a Share, recentemente ela fez uma parceria com a Applitop, né? E essa parceria, ela resultou aqui nesse vídeo, tá? Então esse vídeo aqui, ele mostra um pouquinho da combinação da Share com a Applitop. É um vídeo bem curtinho, tá? E eu prefiro mostrar para vocês verem a capacidade um pouquinho do software. Tá? Esse vídeo ele já foi traduzido pela nossa equipe, né? E eu acho que ele vai exemplificar bastante o uso dessas duas tecnologias. Este vídeo mostra o processo de escaneamento de um edifício e de seus arredores com um Scanner LiDAR SLAM Share S20 e o trabalho com os dados processados usando o software TCP Point Cloud Editor da Applitop. A captura de dados é rápida, caminhando ao redor da área, enquanto a nuvem com a trajetória e as imagens são exibidas em tempo real. Depois que os dados brutos são processados, o arquivo resultante é importado diretamente para o editor de nuvem de pontos TCP. Podemos visualizar a nuvem com simbologia baseada em cor, intensidade, elevação ou tempo. Utilizando a ferramenta de edição, removemos pontos de ruído ou pontos fora da área de interesse. Também podemos medir distâncias 2D ou 3D sobre nuvem de pontos. O perfil rápido nos mostra cortes da área desejada e podemos aplicar um filtro de elevação para visualização apenas do que precisamos. Com o editor raster, utilizamos a vetorização automática ou edição manual. As ferramentas CAD facilitam a criação de modelos 3D e gêmeos digitais. Por meio da classificação, baseada em inteligência artificial, os pontos são separados nas categorias terreno, edificações, vegetação e outras. O editor de nuvem de pontos TCP também permite importar as imagens sem distorção e a trajetória. Podemos nos posicionar em qualquer local e examinar as imagens da esquerda e da direita e até mesmo mostrar a nuvem de pontos em uma posição e orientação aproximadas. Por fim, podemos publicar a nuvem e explorá-la de qualquer lugar através de um visualizador web. Em resumo, a combinação dos scanners da Share com o software de nuvem de pontos da Applitop compõe uma solução completa para projetos de topografia, engenharia e construção. Eu acho que esse vídeo ficou bem legal, né? Eu quis mostrar esse vídeo para vocês porque é realmente uma solução onde a empresa Share e a empresa Applitop, eles fizeram uma combinação. E essas combinações, essas integrações, elas são muito importantes, né, na nossa área, porque quando você integra um serviço com o outro, né, um equipamento com um software, por exemplo, a tendência desses dois equipamentos e software começarem a trabalhar cada vez melhor é muito bom, né? Então, isso daqui é o início de uma era
que eu considero assim que a gente vai colher muitos bons frutos disso daqui, tá? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que é um custo-benefício, né? Então, essa solução aqui a gente consegue estar trabalhando com ela num custo-benefício muito, muito bom, beleza? Então, a solução ela está a partir de 55 mil, né? Se você quiser saber mais, quiser um preço especial, entre em contato com o pessoal lá da Guandaline, do time de vendas, que essa solução, scanner mais software, ela pode revolucionar ali o seu jeito de trabalhar, né? É um passo a mais para sua empresa, é um próximo passo muito, muito importante, beleza? Então, assim, obviamente, eu deixei um preço ali para vocês irem atrás dos nossos representantes de venda, que vocês vão se surpreender ainda mais, tá bom? Eu garanto para vocês isso daí. Show de bola. Então, agora, estamos chegando na nossa reta final da apresentação, né? Eu acho que eu mostrei bastante técnicas de composição de pontos, software para vocês, e eu ainda não mostrei a questão da modelagem, né? A modelagem ela é um princípio muito, muito importante na questão quando você utiliza um laser scanner. É uma vertente que você pode escolher, né? Fazer modelagens, por exemplo, em softwares da Autodesk, o Recap, você pode fazer uma modelagem em vários quesitos, né? Na utilização, por exemplo, de ambiente interno, para arquitetura, para naquele exemplo que eu mostrei para vocês, daquela indústria onde tem bastante cano, então, para pipes, né? Então, assim, eu preciso falar um pouquinho de modelagem para vocês. E é um assunto onde a galera tem um pouco de resistência, né? Porque é um assunto um pouco mais complexo. Então, a Leica, ela tem uma solução muito, muito legal, muito inteligente, né? Para quem quer, pelo menos, iniciar nesse mundo da modelagem, né? E ela também engloba o BLK 360. Então, vocês podem ver que hoje a gente englobou o nosso BLK aí, pelo menos em 3 aplicações, né? Em 2 aplicações. Por quê? Porque é um equipamento muito bom. É um equipamento muito bom e ele permite essa versatilidade de integração de técnicas. Ah, Léo, poderia ter colocado uma terceira lá no drone? Poderia ter colocado, por exemplo, o BLK no ambiente interno, o, o, o GS100 ou o Share para já referenciar essa nuvem do BLK juntamente com a fachada e o GX200 fazendo voo. Então a gente pode fazer a nossa imaginação ali, né? Ela vamos dizer assim, a gente pode continuar integrando cada vez mais para resolver os nossos problemas, beleza? Então aqui a gente tem algumas características técnicas do G2, então a gente pode trabalhar com ele com 4 resoluções diferentes. Ele é bem pequeno, pesa 850 gramas, né? Menos de 20 segundos você consegue fazer a sua digitalização, né, da sua cena, então dá o 360 ali para pegar todos, no caso dele é 180, né, porque ele consegue pegar dos dois lados, fazer 180 graus ali para pegar os 360 de visualização, até 640 mil pontos por segundo, precisão de 4 milímetros em 10 metros, né? Então, quando você vai caminhando com ele ali, você sempre vai ter essa precisão aí muito, muito alta. Beleza? E a gente tem aí uma imagem com uma qualidade muito boa. Ótimo. E qual que é a solução que a Leica traz para, por exemplo, essa questão da modelagem? É o software Leica Pinpoint. Tá? O Leica Pinpoint ele é um software que foi desenvolvido para a questão de modelagens mesmo e também de registro. Tá? Então, ele tem uma ferramenta muito, muito legal de registro, onde ele consegue fazer registro de cenas, por exemplo, o BLK-G1, ele não tem a tecnologia VIS, né? E às vezes você tem que ficar, às vezes não, você tem que ficar fazendo a união, esse registro entre cenas de uma maneira manual. E ele otimizou bastante os dados, o fluxo de trabalho para registro de cenas aí também do BLK-G1. Beleza? Então, ele tem um fluxo de trabalho bem acelerado, porque ele tem ferramenta intuitiva, né? E automação para, por exemplo, fazer essas modelagens. Eu vou mostrar posteriormente aqui. Então, você consegue, com ele, ter alguns entregáveis completos, né? Então, 2D, 3D, planta baixa, essa parte de modelagem um pouco mais simplificada, né? E ortoimagem de fachada, extração de medidas, tudo ali você consegue determinar.
beleza? Então, funciona, por exemplo, como uma solução autônoma. Então, você pode ter somente esse software, ou ele também pode ser integrado ao Leica BLK. Por exemplo, BLK 360, G1, G2, BLK2Go. O BLK2Go também ele consegue melhorar bastante os dados do BLK2Go, entendendo as superfícies, né, e fazendo com que isso daí vire uma modelagem legal, né? E ele se adapta a escaneamentos, por exemplo, de ambientes complexos e multi-escaneamentos. Então, pela sua ferramenta de registro ser muito forte, ele consegue trabalhar bem enquanto você tem áreas complexas ali na parte de visualização. Beleza? Então, esse primeiro vídeo aqui, né, eu quero mostrar para vocês. Isso daqui é a importação de cenas para dentro do nosso Leica, né? Aqui são cenas adquiridas por um BLK, então você consegue fazer a visualização dessa nuvem, a nuvem vem de forma automática para dentro do software, né? Por importação de menus. Ele consegue identificar, por exemplo, intensidade, você consegue fazer escaneamentos, ajustes de escaneamentos entre cenas, né, para você, por exemplo, fazer esse registro e ali o algoritmo dele já vai fazer esse registro, te dá estatísticas, né, falando para você, olha, o escaneamento foi feito de uma maneira correta, foi feito de uma maneira errada, como está aparecendo aí, ó? Está aparecendo que uma nuvem ela não está bem posicionada, né? Então você consegue, a partir desse mau posicionamento da nuvem, ajustar ela, né, ver onde que ela pertence, chegar próximo, pegar essa nuvem aí e falar assim, pô, ela está mais para a direita, ela pertence a outra janela. Então, eu posso pegar essa nuvem e colocar ela, basicamente, onde ela precisa ser colocada, através da ferramenta de rotação e manuseio dessa nuvem, né, e pedir para o software ajustar de novo. Não, ele vai colocar basicamente essa nuvem ali próximo de onde que ela pertence, e aí eu peço para o software fazer um novo ajustamento e ele já ajusta. Então, isso daqui é mostrando para vocês um pouquinho da ferramenta de registro, tá? E olha lá, ó, a gente teve 2 milímetros de precisão nesse ajuste. Então, é uma ferramenta muito boa, com um algoritmo muito bom. Isso daí pode ser a solução, por exemplo, para você que tem um BLK-G1 e queira fazer o registro de uma forma um pouco mais flexível. Beleza? Partindo agora um pouquinho para o princípio da modelagem, tá bom? Então, esse vídeo aqui, ele expressa como que é feita o entendimento do software, como começa, né, a visualização na parte de modelagem. Então, ó, a gente fez a importação desse projeto, né, tem aí as partes de identificação de feições, então ele começa a colorir, né, então, aonde que ele identificou várias feições diferentes, entre teto, chão, a parte de paredes, né, quinas, você consegue fazer essa visualização com a câmera integrada do seu sensor também, né? Mas você pode ver que ele já identificou de uma maneira automática bem bom essas feições, né? Cada feição aí, que é cada plano. Então, isso daí que você está vendo é uma nuvem de pontos. É uma nuvem de pontos que, quando você faz vamos dizer assim, você expande ela, né? Ela vira praticamente uma feição de planos. Então, isso daí é o princípio de modelagem automatizada do próprio software Leica Pinpoint, tá? E aí a gente pode passar para o princípio de modelagem, que a modelagem dele é bem legal, é bem simples. Então, ele identifica a sua superfície, né? Você vai identificando algumas outras superfícies ao redor, né, para ele entender aonde que está as linhas, para ele entender aonde que está o contorno das superfícies, e aí você consegue, a partir dessa seleção entre superfícies, ir criando algumas linhas. Você está vendo que o chão ali, ó, a gente selecionou o chão como a superfície base e está selecionando ali as paredes ao redor como a superfície onde a gente quer determinar aquela linha. E beleza, ó, já foi criado a ferramenta, o chão. E a partir daí, dessas linhas já determinadas, a gente consegue, ao clicar em outras superfícies já determinadas também, para ele ir fazendo a modelagem de uma forma automática. Então, eu determinei o chão, depois, com a ferramenta Extrude, ele selecionou o teto e ele já entendeu todas as feições, os limites entre chão e teto, e já desenhou ali para a gente a parte da modelagem. E ali, ó, a gente já consegue também, não sei se vocês perceberam ali no vídeo um pouquinho anteriormente, ele também teve uma linha de uma grade, né? E aí você consegue
a linha de cota lá, ela determinou para você a cota, né, do chão. Então, você conseguiu, por exemplo, determinar ali a cota de um ponto ao outro ali, beleza? Então, isso daí é graças à Lei KBLK mais o Pinpoint. Então, você teve aqui a utilização do seu scanner Lei KBLK mais o Pinpoint aqui, e aí você conseguiu fazer essa modelagem de forma simplificada. Então, aqueles que querem introduzir no ambiente de modelagem, você consegue simplesmente, a partir de 2 softwares desse daqui, né, fazer a sua inserção nesse mercado, porque você consegue identificar afeições de forma automática, você consegue identificar superfícies e fazer essas determinações de nuvem de pontos para plano de uma forma automática dentro do Leica Pinpoint. Beleza? Então, é importante lembrar que o Pinpoint ele veio para ajudar o registro de cenas do BLK G1, né, que ele não tem o VIS, otimização do BLK to Go, então, pelas nuvens do BLK to Go, ele consegue fazer uma identificação melhor das feições de parede e superfícies, então ele vai dar uma vida legal para o seu BLK to Go, né, com ênfase em modelagem. O fluxo de trabalho é bem simples e rápido, então, por ser dentro de um ambiente Leica, ele acaba sendo bem simples e rápido e menos gargalo, né? O gargalo nas modelagens de plataforma Leica, porque você acaba tendo pelo menos um princípio, né, de modelagem. Você consegue entrar nesse ambiente de uma forma um pouco mais simples. Beleza? Então, a gente vem para uma conclusão, né, dessa nossa apresentação de hoje, que a integração ela é igual à produtividade. Quando você escolhe fazer esse tipo de combinação entre técnicas, né, seja ela técnicas de posicionamento, técnicas de escaneamento, técnicas de aquisição de dados, você agrega produtividade ao seu produto, ao seu trabalho, né, ao seu dia a dia. Então, entregas mais confiáveis, entregas mais valorosas, né? Produtos mais completos, produtos georreferenciados. Então, isso daí você pode resolver, por exemplo, com um simples slant de baixo custo. Se você for pensar, pô, eu tenho um drone, quero fazer isso daí, ou então eu tenho um BLK, quero passar a georreferenciar minhas cenas com um slant de baixo custo, pô, eu tenho o Share. Ah, não, eu quero um pouco mais que o Share. A gente tem o GS100, quero um pouco mais. A gente tem o GS100 de duas linhas. Então, a Guandaline, ela está aqui pronta para te atender em tudo que você precisa. Todos os produtos que você precisa, a gente tem a solução, né? E a solução é simplesmente integração, beleza? O corpo técnico da Guandaline especializado, formado por vários e vários engenheiros ali, vai garantir que você tenha toda a solução dos seus problemas em campo e também de projetos, beleza? Pessoal, eu acho que sobre a palestra seria isso, né? Eu quero aproveitar um pouquinho o meu tempo aqui para divulgar para vocês um evento que vai ter. Então, eu peço para os moderadores aí colocarem o link de evento no chat, para vocês ficarem sabendo aqui do nosso evento que vai rolar da Guandaline. Então, vai rolar um evento aqui na Guandaline no dia 12 de dezembro, que é um curso mais a certificação da utilização da técnica do Slam. Então, parte prática operacional junto com dicas para simplesmente falar assim, ó, pô, eu quero ingressar nesse ambiente, eu quero ingressar nesse mundo. Então, dia 12 de dezembro, das 8 às 18 horas, a gente tem um encontro marcado lá na sede da Guandaline, tá? Comigo, Leonardo, e também com o Pedro, que ele é o engenheiro agrimensor responsável pelo setor de HDS lá na Guandaline, né? Juntos nós vamos fazer um curso de laser scanner com essa certificação, mas é uma capacitação completa, tá bom? De fazer com que você aprenda, né, a utilizar o seu laser scanner Slam, né? Da parte prática até extração de produtos. Tudo que a gente conversou aqui, por exemplo, a questão de classificação de nuvem, a questão de vetorização, uma entrega ali, um cálculo de volume, tudo que você quiser saber, a gente vai estar abordando nesse dia 12 de dezembro, das 8 às 18 horas. Então, para você fazer sua inscrição, basta você entrar no site da Guandaline, que é www.guandalinebr, e até a aba Eventos, né? Se o pessoal já deixar o link aí, já facilita a sua vida, e clicar ali na inscrição, né? A inscrição ela tem um valor de 990 e ela pode ser dividida até 10 vezes. Então, assim, R$ 100, né?
A gente gasta R$ 100 com tanta coisa inútil no nosso mês. Então, se você quiser, faça a sua inscrição, né? São vagas limitadas para a gente conseguir fazer uma abordagem legal com todo mundo lá, então a gente não vai conseguir colocar tanta gente lá dentro, então provavelmente essas vagas elas vão estar esgotadas em pouco tempo, principalmente depois dessa live, né, que o pessoal já entendeu o conceito e a importância de dar esse primeiro passo no mundo Slam. Então, se você quiser saber mais sobre o seu Slam, ganhar um certificado e também adentrar nesse produto 3D, esse é o dia, 12 de dezembro, das 8 às 18 horas, lá na sede da Guandarini. Beleza? Bom, pessoal, é isso, né? Eu acho que falei bastante com vocês e agora quero responder algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, né, por favor, deixa ali. O pessoal já deve ter feito a escolha ali de algumas dúvidas e eu estou à disposição para a gente conversar. Legal, obrigado, Leonardo, pela apresentação. Chegaram realmente algumas perguntas. Lembrando que a gente está transmitindo ao mesmo tempo no YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Por isso que às vezes eu vou olhar para o lado aqui, porque eu estou recebendo essas mensagens de vários locais aqui. Eu estou gerenciando aqui o celular também. Tem uma pergunta aqui em relação. Foi bacana você mostrar também várias formas de integração e lembrando que elas não são limitadas a essas que você mostrou, né? São algumas sugestões de integração, mas o céu é o limite, né? Para Sim, quantas sim, delas você pode fazer, né? exatamente. E aí tem uma pergunta que era do Fábio Henrique. Ele perguntou se o drone faria a varredura interna e alguém já respondeu aqui, o PAF Santos, até respondeu que o drone faz a parte externa invisível e a parte interna é feita com o slam na mão e andando no ambiente. É isso mesmo, né? Isso, exatamente. O drone ele vai ser responsável pela captação da parte externa, né? Por exemplo, a vegetação, o LiDAR ele é capaz de fazer a penetração da vegetação. Então, se o intuito é voar em cima de uma área coberta por vegetação densa, né, mata fechada, ele vai conseguir pegar as informações do solo. Só nessa opção. Por exemplo, ele não consegue ultrapassar benfeitorias. Beleza? Então, vegetação sim, benfeitorias não. Aí a parte de interna das benfeitorias teria que ser realizada com, por exemplo, um slam, ou então com um scanner estático de alta precisão, depende do seu projeto. Uhum. Para quem ainda não viu, né, o slam, ele é algo que a pessoa segura na mão e vai andando pelos ambientes e o equipamento vai fazendo Sim, varredura 3D, né, com inclusive, laser scanner e tirando as fotos para colorir, né? sim, inclusive, ô Guilherme, se você puder, né, coloca para mim no chat o link daqueles 2 vídeos que eu deixei para vocês, né, que lá no chat vocês vão ter acesso a um vídeo meu, onde eu mostro para vocês exatamente o fluxo de trabalho com o SlandaShare, né, que a gente fez ali um escaneamento dentro de uma igreja aqui do sul de Minas Gerais, Ouro Fino, né, e assim, lá tem tudo explicadinho, como que funciona o fluxo de trabalho, então se você puder compartilhar com a galera, eu agradeço. Beleza, já está no chat o primeiro vídeo e Obrigado, Eduardo, agora também. o segundo também. Show de bola. Tem uma pergunta também interessante aqui, se o Slam ele é capaz de identificar pessoa, né? Se ele escaneia também as pessoas, ou se o software tem depois uma função de limpar, né? Limpar pessoas, limpar veículos. Certo. Nesse caso, por exemplo, assim, o software ele tem um algoritmo muito forte de moving, né? Então, moving points. Então, se ele, por exemplo, captar a presença de pessoas, né, andando naquele ambiente e ele vendo que aquela nuvem, né, ou aquele objeto começou a fazer um rastro, né, o próprio algoritmo do software ele tenta minimizar esse rastro no máximo possível. Não vou falar para você que ele vai tirar totalmente. Então, por exemplo, quando você vai fazer um escaneamento de uma área interna, de uma fábrica, tudo mais, o certo é você tentar isolar a área para você fazer o seu escaneamento de uma forma correta e não ter esses rastros, tá? Mas o próprio software ele tem esse filtro de moving, entendeu? Mas é assim, ele é capaz de identificar esse tipo de movimento e limpar. Ok. Ainda falando em software, uma pergunta aqui do Alan. Se tem algum um desses softwares que você mostrou, né? O Aptop e o Leica Pinpoint, né?
Certo. Se eles têm alguma opção de você mandar para o cliente conseguir ver o DEM, né, o modelo de elevação, Aham. ou as nuvens de pontos pelo celular, né? Você consegue criar um link, por Cara, exemplo, e mandar para o cliente. pelo celular, deixa eu entender se é a visualização da nuvem no celular. Se for a visualização da nuvem no celular, não. Eu acho que não, eu desconheço algum software capaz de já abrir essa nuvem no celular e visualizar ela, né? Mas, por exemplo, existe um software free que você consegue fazer o Cloud Compare mesmo, que você, se você quiser compartilhar uma nuvem com um conhecido seu, ele pode abrir a nuvem lá, consegue fazer até algumas manipulações em cima da nuvem e você consegue estar trabalhando, né? Nesse caso que a gente mostrou, o Applitop e o TCP Point Cloud seriam o ideal, né? Porque aí ele consegue importar todos os formatos de nuvem, então PTX, R57, LAS com Z, né? Todas essas informações, e aí ainda fazer ali, por exemplo, aquelas questões de classificação, né? A informação de, por exemplo, virtualização em cima de uma planta baixa, né, a modelagem, conforme a gente viu lá nos vídeos. Então, o Applitop e o TCP Point Cloud aí seria top, né? Ok, obrigado. E uma pergunta também que chegou sobre requisitos de hardware. Não precisa de um mega computador, né, para usar com essas nuvens Olha, de pontos, né? hoje em dia, eu acho que a gente tá chegando numa era de tecnologia que não se faz mais computador, né, assim que nem antigamente, né? Antigamente a gente tinha muito problema nos computadores, eles vinham com uma configuração um pouco mais básica, e hoje eu acho que está ficando um pouco mais acessível esse computador com um hardware mais forte. Não vou falar para você que com o computador mais simples você vai trabalhar com um fluxo de trabalho tranquilo, tá? Mas vou te dar o exemplo do meu. O meu é um i7 de 10ª geração, né? Com uma placa de vídeo dedicada, mas ela é um pouco mais antiga também, é uma RTX 2060 e 16 GB de RAM. E eu trabalho tranquilamente, né? Então, o Applitop, TCP Point Cloud, também o software da Leica, o Leica Cyclone 3DR ou Register, né? Eles têm sim uma otimização para você estar trabalhando, tá? Depende do seu projeto. Se para colocar 40, 50 GB de dados lá, você vai ter um problema, né? E aí você vai ter que ter uma máquina um pouco mais forte para trabalhar nisso, né? Mas assim, essas nuvens que eu mostrei para vocês, que é na média de 5 a 7 gigas, né? Tranquilamente. Com a máquina regular ali, você vai conseguir trabalhar perfeitamente, tá? Ok, obrigado, Leonardo. Uma pergunta do Vinícius Freitas, mandar um abraço aqui para o Vinícius. Ele pergunta se o Applitop TCP Point Cloud Editor é possível vetorizar feições em cima da nuvem de pontos e carrega ortofotos em conjunto com a nuvem de pontos? Ótima pergunta, Vinícius. Muito bom, obrigado por ter perguntado isso daí, porque sim, né? O TCP Point Cloud Editor da Applitop, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele tem a capacidade de você fazer vetorização, né? Como eu falei para você, você tem a nuvem de pontos. Depois que você faz essa fatia nela, né? Você faz o slice nela, você consegue pegar essa o perfil horizontal que você traçou e consegue vetorizar em cima, inclusive com ferramentas automáticas. Então, se ele determinar que, por exemplo, a linha até daqui aqui é uma linha contínua, que você clicar num botãozinho mágico lá, vamos dizer assim, né, ele consegue identificar as feições e fazer a vetorização automática, não de toda a planta, tá? Mas do que ele conseguir identificar de traçado ali, ele vai fazer. Então, ele já otimiza também o seu procedimento em campo. Sobre as ortofotos, ele também é capaz de trazer essas ortofotos ali e você trabalhar em cima delas também, tá? Agora, em conjunto, eu não sei. Tá? Eu vou te falar bem verdade, eu prometo te trazer isso daí em algum momento, né? Eu não sei se ele consegue abrir, por exemplo, nuvem, ortofoto e nuvem de pontos ao mesmo tempo. Provavelmente você vai ter que trabalhar com isso daí em ambientes separados. Nuvem de pontos aqui nessa aba e ortofoto, e ortofoto em uma outra aba, tá? Em conjunto, Ok, capaz que não faça. ok. E uma pergunta aqui voltando a hardware, né? O Fábio Henrique pergunta, no caso, eu acho que ele está falando do SLAM, não, ele está perguntando se eles substituem os RTK de estação para georreferenciamento. Tá, você fala assim, se o GNSS, se o SLAM ele vai substituir equipamentos para fazer georreferenciamento, esse georreferenciamento de quê?
vamos dizer assim, se for georreferenciamento de pontos de controle, por exemplo, pontos de uma obra, pontos externos, às vezes ponto interno, onde que o SLAM do o RTK do SLAM, né, o GNSS do SLAM é capaz de operar, né? Então, por exemplo, a 100 metros dentro de uma igreja, ou um tempo até 3 minutos dentro de um ambiente fechado, ele vai conseguir te proporcionar uma nuvem georreferenciada. Agora, substituir é uma palavra muito forte, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a estação total ela é um equipamento de precisão milimétrica, né? Então, às vezes, dependendo do seu projeto, onde você necessita de um de um padrão de exatidão muito alto, né, a estação total não é substituída, eu acho que por equipamento nenhum, tá? Então, assim, que nem no exemplo que eu dei hoje, onde a gente fez a parte onde a gente fez a parte de escaneamento do lado de fora, da fachada, e eu fiz o escaneamento da parte de dentro com o BLK. O SLAM, ele totalmente, em 100% desse projeto, ele atendeu para fazer o georreferenciamento daqueles pontos e da minha nuvem. Agora, falar que a gente vai substituir, né, é muito difícil. Então, a palavra substituir é muito forte, né? Então, eu não acho que ele substitua nada. Ele vai conseguir agregar, né? Integração de técnicas. Ele agrega muito para qualquer tipo de informação. Tanto é que, por exemplo, estação total e GNSS, a gente tem que pensar que eles vão sempre nos retornar um ponto, né? Então, quando a gente clica no botão de pegar lá, ele vai retornar sempre para a gente um ponto. Enquanto o SLAM, ele está pegando 640 mil pontos por segundo. Então, o SLAM, ele retorna para a gente muito mais informação visual, né, complexidade de dados, né, uma infinidade de detalhes. Então, eu acho que, assim, não substitui, são técnicas diferentes. O tema da live é isso, é hoje, né? Integração, então são tecnologias se complementando aí para você obter um melhor resultado e com melhor produtividade também, né? Fábio, né, que tinha perguntado. Sim, Fábio, Fábio. só confirma aí se foi respondido, então, se era isso mesmo, mas eu acho que tá, tá bem explicado. E chegaram algumas perguntas em relação a preço. Você chegou a falar o preço ali do kit, o kit do Share e do Aptop, né? É, Isso. e deu para ver também que aqui a gente teve várias integrações, então, e cada integração reúne alguns hardwares e softwares diferentes, Sim. então, e também cada solução depende da realidade do cliente, né? Então, eu vou, na verdade, perguntar como que o pessoal entra em contato com vocês e que informações eles têm que ter em mãos para apresentar para vocês, e aí vocês vão falar, ó, em função desse teu projeto, a solução melhor é essa solução. Ótimo. O Eduardo, muito, muito bem colocado, né? Porque, assim, hoje a Gondaline, ela tem o maior portfólio de laser do Brasil, né? Disparadamente. Então, e esses lasers, ele vai atender todas vamos dizer assim, os níveis de projeto. Então, conforme você falou ali, por exemplo, se o pessoal estiver procurando um laser de custo-benefício, né? Se é uma pessoa que ela está adentrando agora na área, né? Ou quais as informações que a gente precisa, por exemplo, chegar no nosso consultor de vendas lá, falando, né? Olha, eu quero um laser scanner, né? Eu já mexo com laser scanner, eu preciso de uma alta complexidade de dados, eu preciso da maior quantidade de pontos possíveis, da maior precisão possível. Ou então, eu estou procurando um laser scanner de caráter médio ali, eu quero uma distância de até 100 metros, né? Quero gastar até 150 mil reais num investimento desse daí, o que que você tem para me oferecer? E a gente já tem bastante coisa, tá? Então, ou então, olha, eu trabalho eu tenho uma empresa eu tenho uma imobiliária, né? Eu quero fazer um tour virtual, né? Eu quero expressar esses meus imóveis de uma forma um pouco mais consolidadas ali para o meu cliente final. Então, o nosso time de vendas, ele também já está preparado para chegar em você e adquirir essas informações. Se você chegar nele e falar assim, olha, eu estou procurando um laser scanner, você pode ter certeza que o nosso time de vendas vai começar a falar assim, ó, o que você quer? Você quer o mais barato? Você quer o mais caro? Qual que você está procurando? Você está procurando para que tipo de solução? E aí, a partir dessa troca de ideia, né, ele vai te oferecer as melhores soluções. Se você tiver alguma dúvida, fala assim, ó, pessoal
Olha, eu tenho uma dúvida bem complexa nisso daí. Você pode ter certeza que o pessoal de vendas, eles vão entrar em contato com o time de produtos, né? Vão entrar em contato comigo, vão entrar em contato com alguns outros responsáveis, outros engenheiros, e vai falar assim, ó, pô, vamos fazer uma reunião com esse cara para a gente ver o que que vai atender melhor ele, para a gente simplesmente sanar o problema dele e oferecer a melhor solução e a solução às vezes mais justa para ele, porque eu também não preciso falar para você, não, eu vou te vender um laser de 300 mil reais, sendo que o laser de 50 mil reais, que é ali o share, vamos dizer assim, vai te atender, tá? Então, o Share é um laser muito bom, ele está com preço muito bom, né? Ele está com um desconto legal agora de lançamento. Então, se você ficou interessado, corre atrás dos nossos representantes de venda, né? A gente tem representante de venda de todo o país. E aí troca essa ideia, porque a partir do momento que você chegar nele e falar assim, oh, eu quero isso, eu quero aquilo, você pode ter certeza que ele vai te guiar, beleza? E se precisar de mim também, eu estou aqui para ajudar nesse quesito também. Maravilha. Acho que nós esgotamos as perguntas, Leonardo. Queria Pô, que bom. agradecer a todo mundo que esteve online conosco, agradecer a Guandaline pela parceria de longa data, já na realização de várias lives. A Guandaline está sempre expondo no evento Mundial Connect e Drone Show. E, em especial, agradecer a você, Leonardo, pelo seu tempo aí para fazer a sessão de teste, para garantir que tudo corresse bem aqui, Oh, preparar a que isso. apresentação, fazer a palestra e responder a todas as perguntas. Ninguém saiu sem resposta aqui. O Guilherme também, que está nos bastidores aí, queria agradecer a ele pelo apoio. E antes de pedir as suas considerações finais, Leonardo, preciso só lembrar que essa live faz parte do aquecimento para o Mundial Connect, que vai acontecer de 16 a 18 de junho, em São Paulo. É o maior encontro do ano aí do setor de geotecnologias, vai ter uma feira com 150 expositores, a Guandaline estará lá apresentando várias dessas tecnologias que foram apresentadas aqui. Teremos 12 cursos, 10 seminários, 3 fóruns, as inscrições já estão abertas, tem um desconto especial aí de 50% para quem se inscrever até 19 de dezembro. E convido vocês a participar das próximas lives. A gente ainda tem algumas lives antes do final do ano, toda terça e quinta às 4 da tarde. A gente está realizando esses eventos online. É uma forma aí de a gente manter a comunidade aquecida com essas novidades do setor. E lembro que tem um evento, eu coloquei no chat o evento da Guandaline no dia 12 de dezembro, No né? dia 12. Isso, no dia 12 de dezembro, das 8 às 18 horas, lá na sede da Guandeline. E eu lembro que, assim como o Mundial Connect, né, um evento presencial tem vagas limitadas. Numa live como essa, a gente pode colocar 10 pessoas, 100 pessoas ou 1.000 pessoas, não vai ter problema de lotação. E evento presencial, como vocês sabem, aí as vagas são sempre limitadas, por questão prática, né? Então, quem já decidiu aí se inscrever, já garante sua vaga para participar do evento. Leonardo, então, para finalizar, a gente estourou totalmente aqui o tempo que a gente tinha imaginado, né, para a live, né, 1 hora e meia, mais de uma hora e meia Me de live, desculpa por isso, Eduardo. mas não, mas valeu a pena aí, pela qualidade e pela quantidade de conteúdo que foi apresentado aqui, e o pessoal bastante gente ficou até o final, é sinal que o pessoal estava Que interessado, bom. estava perguntando, né? Eu queria pedir Show. as suas considerações, mas que recomendações você tem para o pessoal que está, primeiro, o pessoal mais iniciante que está pensando em entrar nessa área de usar dados 3D, nuvens de pontos, laser scanning, e deu para ver também que algumas pessoas já estão usando essa tecnologia e querem melhorar o seu trabalho, querem aumentar a sua produtividade. Eu sei que é difícil fazer um apanhado para um público assim mais amplo, né? Mas que recomendações você teria aí para o pessoal que está nos assistindo? Olha, eu acho assim, é muito importante, que nem eu falei para vocês, é um futuro muito próximo, né? Essa migração para o 3D. Então, eu acho que todos os profissionais da área de topografia, agrimensura, cartografia, engenharia, em tudo que compõe ali o 3D, né? Ele entenda a importância, né? Caso, eu sei que gera uma insegurança, tudo que é novo gera uma insegurança no profissional, né? Então, eu acho que a primeira parte é, eu gostaria de adentrar nesse projeto, nesse mundo, procura a gente para uma locação, por exemplo, né? Seria um primeiro passo, porque aí você vem até a gente vai explicar para você como que você usa o equipamento, vai te auxiliar durante esse uso, vai te auxiliar no processamento, né? Então, nos seus primeiros projetos, às vezes, ao invés de você já iniciar comprando, você pode optar pela locação. Então, todo o nosso portfólio ele está disponível para locação, né? E aí você pode ir lá até a Guandaline e falar assim, ó, olha, quero alocar, o nosso time técnico vai te ajudar. Na hora que você tiver a segurança e também já estiver utilizando
já estiver atuando nesse ambiente, no universo 3D, você volta lá com a gente e faz a aquisição desses equipamentos. Eu acho que é um passo muito importante, esse primeiro passo. Eu acho que a locação ele fica com braços abertos, sabe? Para quem já tem e quer melhorar ainda mais, né? Então eu acho que é essa questão de pensar fora da caixinha, abrir os olhos para as novas tecnologias, né? Abrir os olhos, por exemplo, para anualmente na Mundo GeoConnect a gente traz, né, uma feira assim, sensacional, acho que a maior feira da América Latina de geotecnologias, né, indiscutivelmente, e a gente sempre traz informações e assim, tecnologias novas ano a ano lá. Então não deixe de participar da Mundo Geo, nem um pouco, nem um momento da sua vida. Passa lá, vai curiar nos estandes lá, passa lá na Guandaline Posicionamento, que provavelmente a gente vai ter muitas e muitas tecnologias para te mostrar, né? Mas assim, sempre tente aproveitar ao máximo essas lives, aproveitar ao máximo esses eventos presenciais que você tem, né? Que nem esse curso que a gente vai estar trabalhando no dia 12, né? A gente tem vaga limitada porque realmente a gente tem que dar uma atenção exclusiva. Né? Aqui na live, a gente consegue atingir bastante gente. Agora, se eu colocar 40 pessoas numa sala só comigo, lá eu não vou conseguir te dar essa atenção que você merece. Então, por isso, a gente tem essas vagas limitadas para a gente conseguir proporcionar para você, né, a atenção devida e você consiga sair de lá satisfeito e conseguir falar assim, ó, pô, agora eu estou pronto para entrar nesse ambiente. Então, o primeiro passo também, Eduardo, talvez seria participar desse nosso evento, né? Participar desse nosso evento para você conseguir ter essa percepção do que o mundo 3D ele não é um dragão de 5 cabeças, né? Ele é assim muito, muito importante e às vezes a pessoa ela não entra nele por conta de um medo, de um receio. Então, assim, a gente tem que tirar quebrar esse tabu, sabe? Ele é muito importante e é muito rentável também. Né? A gente, sim, com essas experiências que a gente tem, a gente sabe que o mundo 3D ele é muito rentável. Então, se você não está participando dele ainda, você está perdendo dinheiro. Então, bora começar. Maravilha. Obrigado, Leonardo, mais uma vez. Obrigado, Guandaline, Deixa eu fazer posicionamento, algumas uma parceria. considerações aqui, né? Que só agradecer também o Eduardo, obrigado, Eduardo, pelo host aí na live, pela simpatia de sempre. E obrigado pelo Guilherme por ter me ajudado aí a configurar todo o setup aqui de som, áudio, vídeo, iluminação, né? Obrigado pela qualidade técnica aí da equipe, sempre mandando muito bem. E obrigado, Guadaline, pela oportunidade de estar aqui participando, né? E é isso. Eu espero poder colaborar com vocês sempre que puder. Beleza? Valeu, maravilha. Obrigado mais uma vez. Valeu a todos que tiveram, os guerreiros e guerreiras que ficaram até o finalzinho conosco agora. A gente se vê nas Desculpa por próximas isso, viu, lives. gente? Imagina. Pela 1h30 de live. A gente se vê então nas próximas. Foi um podcast praticamente, esse podcast que Hoje foi cumprido. mas valeu a pena. A gente se vê então, pessoal, nas próximas lives e de 16 a 18 de junho em São Paulo, no Mundo GeoConnect, Drone Show, Space BR Show e Expo Evetol. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.